Olá, futuro soldado do Maranhão, beleza? No vídeo de hoje eu vou resolver com você as questões da prova de raciocínio lógico e quantitativo do concurso que acabou de acontecer da Polícia Militar do Maranhão. Então, essa prova realizada em 2017 para entrada em 2018 para o cargo de soldado. Essa prova foi uma prova organizada pelo CESP-Sebrasp, né? Então, se você está se preparando para um concurso organizado pelo CESP, dá uma olhada nessa playlist que vai aparecer aqui agora, onde você encontra outras provas organizadas pelo CESP aqui no canal, beleza? Antes de começar a resolver essas questões, recado importantíssimo. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, faz favor, clica nessa carinha aqui do lado e aí vai aparecer um botão vermelho escrito inscreva-se, né? Só clicar nesse botão e pronto, você já está inscrito aqui no canal. Você ajuda muito o canal a crescer se você se inscrever, então dá essa força aí, valeu? É de graça, não paga nada não. Essa prova tinha 6 questões e apesar de ter sido chamada de uma prova de raciocínio lógico e quantitativo, ela foi mais quantitativa do que de lógica, né? O que você achou da prova? Diz aqui embaixo nos comentários qual foi sua impressão sobre essa prova, se ela te surpreendeu positivamente, negativamente, se achou mais fácil ou mais difícil do que você esperava, beleza? Aguardo aqui o seu comentário para a gente ter uma visão geral dessa prova. Vamos começar a resolver as questões, então? As primeiras questões têm esse enunciado aqui, ó. Uma operação policial será realizada com uma equipe de 6 agentes que têm prenomes distintos, entre eles André, Bruno e Caio. Um agente será o coordenador da operação e outro o assistente do coordenador. Ambos ficarão na base móvel de operações nas proximidades do local de realização da operação. Nessa operação, um agente se infiltrará disfarçado entre os suspeitos, em reunião por estes marcada, em uma casa noturna, e outros 3 agentes, também disfarçados, entrarão na casa noturna para prestar apoio ao infiltrado, caso seja necessário. A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes: a quantidade de maneiras distintas de formar a equipe, de modo que André, Bruno e Caio sejam os agentes que ocuparão, respectivamente, as vagas de coordenador, assistente e infiltrado, é superior a 5. Será que essa afirmação está certa ou errada? Rapidinho, não coloquei aqui o número dessa questão, tá? Porque, gente, existem provas diferentes. Apesar de as questões serem iguais, a ordem das questões nas diferentes provas é diferente, beleza? Então, em uma prova, essa questão é a questão 55, em outra prova é a questão 57. Então, para evitar confusão, não coloquei o número da questão, coloquei só o enunciado, beleza? Então, olha só, ele quer que a gente veja quantas formas existem de organizar a equipe, de modo que o André seja o coordenador, o Bruno seja o assistente e o Caio seja o infiltrado, certo? Nesse caso, a gente tem lá na equipe, a equipe formada por 6 agentes, né? O André vai ser o coordenador, o Bruno vai ser necessariamente o assistente e o Caio necessariamente vai ser o infiltrado. Se a gente tem 3 agentes aqui já alocados, vão sobrar 3 agentes para a equipe de apoio. No entanto, os 3 agentes que fazem parte da equipe de apoio, não importa a posição que eles vão ocupar dentro da equipe de apoio, porque eles vão ser a equipe de apoio, entendeu? Então, não importa se esse X, eu chamei o agente de X, Y e Z, certo? Não importa se o X estiver aqui ou aqui e o Y estiver aqui ou aqui. Todos os 3 vão fazer parte unicamente dos agentes de apoio ao infiltrado. Não existe distinção de cargo nesse caso, entendeu? Por isso, existe então somente uma maneira de organizar de formar a equipe com essa organização, né? A maneira é o André sendo o coordenador, o Bruno o assistente e o Caio o infiltrado. E os outros 3 agentes necessariamente vão fazer parte da equipe de apoio, beleza? Então, esse item está errado, porque ele fala que existem mais de 5 formas de organizar a equipe, quando na verdade existe uma só, ok?
Dúvidas? Se tiver dúvidas para essa ou para qualquer uma das questões que estarão nesse vídeo, pode me escrever e deixe a sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu tento te ajudar a entender. Valeu? Vamos para a segunda questão, que também tem esse enunciado aqui. Ela diz: a quantidade de maneiras distintas de formar a equipe, de modo que André, Bruno e Caio sejam os agentes que prestarão o apoio ao infiltrado, é inferior a 10. Será? Então, agora a situação inverteu, né? Dos 6 agentes, o André, o Bruno e o Caio vão fazer parte da equipe de apoio. Já os agentes X, Y e Z vão se alternar nas posições de coordenador, de assistente e de infiltrado, os 3 cargos que existem lá, né? Então, a gente tem lá as 6 posições na equipe, sendo que um vai ser o coordenador, o outro vai ser o assistente, o outro vai ser o infiltrado. E os 3 outros agentes vão formar a equipe de apoio, correto? Essas 3 posições vão ser ocupadas pelos agentes X, Y e Z necessariamente. Por quê? Porque o André, o Bruno e o Caio necessariamente vão fazer parte da equipe de apoio. Só que a ordem do X, do Y e do Z não necessariamente vai ser essa que eu escrevi aqui, né? Eu posso ter o X sendo o coordenador, mas eu posso ter o Y sendo o coordenador também. Então, para a gente saber quantas equipes será possível formar a partir dessa disposição, a gente tem que permutar esses 3 elementos nessas 3 posições, ou seja, a gente tem que organizar esses 3 elementos, o X, o Y e o Z, nessas 3 diferentes posições, ou seja, nos 3 diferentes cargos que eles podem ocupar. Então, se a gente pegar lá o cargo de coordenador, para o começo de conversa, quantas pessoas dos 6 agentes, quantos poderão ser o coordenador? 3. Existem 3 possibilidades de escolher o coordenador. Quais são essas possibilidades? O coordenador pode ser o X, pode ser o Y ou pode ser o Z. Concorda? Escolhido o coordenador, vão sobrar 2 possibilidades para escolher o assistente. Concorda? Consegue visualizar? Se eu escolhi o X como sendo o coordenador, por exemplo, para ser o assistente, eu vou poder escolher o Y ou posso escolher o Z também. Beleza? Não posso escolher o ABC, porque o ABC, o André, o Bruno e o Caio, fazem parte da equipe de apoio. Ok? Por fim, escolhido o coordenador e o assistente, vai sobrar então uma possibilidade para escolher o infiltrado. Quem não foi o coordenador nem o assistente, necessariamente vai ser o infiltrado. Certinho? Então, o número total de possibilidades vai ser 3 vezes 2 vezes 1, o que dá 6 possibilidades. Assim, essa afirmativa, esse item, está certo, porque ele fala que a quantidade de maneiras diferentes de formar a equipe é menor que 10. Sim, ela é igual a 6 possibilidades, então 6 de fato é menor que 10. Beleza? Dúvidas? Se tiver dúvidas, lembra, pode perguntar. Vamos passar para a terceira questão agora. Vamos lá? Há mais de 100 maneiras distintas de estruturar com os 6 agentes a equipe que realizará a operação policial. Então, agora ele não especificou posição nenhuma para os 6 policiais, né? Então, a gente tem que organizar esses 6 agentes nas posições que já foram dadas. Ou eles vão ser o coordenador, ou o assistente, ou o infiltrado, ou vão fazer parte da equipe de apoio. Certo? Para a gente organizar os 6 agentes aqui nessas 3 posições, a ordem que eles vão ocupar vai ser importante, concorda? Então, para coordenador, assistente e infiltrado, a ordem, eu coloquei investigador aqui, mas não é investigador, é infiltrado, desculpa a confusão, né? A ordem vai ser importante, concorda? Porque a gente está falando de cargos diferentes. Se o X for o coordenador, a equipe vai ser diferente caso o Y seja o coordenador, entende? Então, para esses 3 cargos, a ordem é importante. Se a ordem é importante, para a gente calcular o número de possibilidades, a gente vai usar os conceitos de arranjo. Lembra disso? Quando a ordem é importante, a gente usa o arranjo. A gente vai fazer o arranjo de quê?
dos 6 agentes organizados de 3 em 3, ou seja, organizados nessas 3 posições, nesses 3 cargos diferentes. Para fazer o arranjo de 6 elementos organizados de 3 em 3, a gente vai colocar então, arranjo de P elementos, de N elementos organizados de P em P, né? Então, a gente vai ter o N fatorial dividido por N menos P fatorial, lembra disso? Então, arranjo de 6 elementos de 3 em 3 vai ser igual a 6 fatorial dividido por 6 menos 3 fatorial. 6 menos 3, beleza? 6 fatorial nada mais é do que 6 vezes 5 vezes 4 vezes... Aqui eu parei no 3 fatorial. Por que eu parei no 3 fatorial? Porque aqui embaixo vai sobrar 3 fatorial. 6 menos 3 dá 3. Então, aqui vai ficar 3 fatorial. O que eu posso fazer? Posso cortar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. Então, a resposta vai ser 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4 dá 120. Então, só para a organização desses 3 cargos, vão existir 120 possibilidades diferentes para os 6 agentes, ok? Só que aí você tinha que lembrar também que os outros, escolhidos esses 3 primeiros, os outros 3 vão fazer parte da equipe de apoio. A equipe de apoio tem, para as posições da equipe de apoio, a ordem não vai ser importante, concorda? Porque tanto faz a ordem que os 3 que sobrarem ocuparem aqui dentro. Então, se a ordem não é importante, a gente vai trabalhar com os conceitos de combinação. E a gente vai combinar os elementos restantes para as 3 posições da equipe de apoio. Consegue visualizar isso? A gente organizou os 3 primeiros e agora a gente vai organizar os 3 últimos. Então, a gente vai fazer a combinação dos 3 agentes restantes de 3 em 3. Por que combinação? Porque a ordem não é importante. Então, para fazer a combinação de 3 organizados de 3 em 3, a gente vai ter 3 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 3 menos 3 fatorial. Posso cortar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial, vai dar 1, e aqui eu vou ter 3 menos 3 fatorial. 3 menos 3 dá 0. 0, fatorial de 0, gente, é 1. É uma longa história explicar por que fatorial de 0 é 1, tá bom? Então, guarde que fatorial de 0 é 1. Então, a combinação desses 3 agentes que restarem nas 3 posições de apoio vai gerar uma possibilidade. Então, o total de possibilidades vai ser 120 possibilidades desse arranjo vezes essa uma possibilidade para a equipe de apoio. 120 vezes 1 dá 120. Então, haverá 120 possibilidades diferentes para estruturar essa equipe com 6 agentes, né? Ele falou que há mais de 100, então essa afirmação está certa, né? Esse item está correto, beleza? Dúvida? Se tiver dúvidas, lembra? Pode perguntar, me escreve aqui embaixo. Para essa questão, eu vou deixar aqui em cima, pode aparecer. Nesse link você encontra outra questão envolvendo os conceitos de arranjo ou combinação. Para quê? Para você treinar esse tipo de raciocínio. Então, dá uma olhada nesse link que apareceu aqui em cima agora, beleza? Vamos para a quarta questão, vamos lá? Essa questão é uma questão de probabilidade. Ela diz, se os 2 agentes que ficarão na base móvel forem escolhidos aleatoriamente, a probabilidade de André e Bruno serem escolhidos será superior a 30%. Será? Vamos ver, né? Então, ele quer saber qual é a probabilidade de a gente ter a dupla André e Bruno para ficar na base móvel, né? Então, o total de agentes continua sendo de 6, sendo que 2 desses agentes ficarão na base. Ele quer saber qual é a probabilidade de esses 2 agentes serem o André e o Bruno. Observe que, nesse caso, a gente está trabalhando com duplas para ficarem na base, né? Dupla que vai ficar na base. Nesse caso, a dupla André e Bruno é a mesma que Bruno e André, concorda? A gente não está tratando aqui dos cargos das pessoas que ficarão na base. A gente está tratando exclusivamente das duplas de agentes que ficarão na base.
certo? Né? Se os dois agentes que ficarão na base móvel forem escolhidos aleatoriamente, então a gente não está tratando aqui dos cargos desses agentes, beleza? Nesse caso, então, a gente precisa primeiro calcular qual é o número total de duplas que é possível se formar para ficar lá na base móvel, né? Então, o número total de duplas possíveis. Observe que a ordem não vai importar. Se eu tiver André e Bruno, essa dupla vai ser igual à dupla Bruno e André. Então, eu vou usar os conceitos de combinação para escolher, para calcular o número total de duplas possíveis. Então, eu vou fazer a combinação dos 6 agentes organizados em duplas, organizados de 2 em 2. Então, combinação é igual a 6 fatorial, o primeiro elemento, né, fatorial do primeiro elemento, dividido pelo fatorial do segundo elemento, 2 fatorial, vezes 6 menos 2 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Parei no 4 por quê? Porque aqui embaixo vai sobrar 4 fatorial. 6 menos 2 dá 4 fatorial. Concorda? 2 fatorial é 2 vezes 1. O que eu posso fazer? Posso cortar esse 4 fatorial com esse 4 fatorial, dividir 6 por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. Então, existem 15 duplas possíveis para serem os agentes que ficarão na base. Dessas 15 duplas, uma delas é a dupla André mais Bruno, ou Bruno mais André. Então, a probabilidade de esses dois agentes serem o André e o Bruno é de 1 em um total de 15. Concorda? É a dupla Bruno e André, André e Bruno, em um total de 15 duplas possíveis. Aí basta fazer a divisão. 1 dividido por 15 1 dividido por 15 dá 0, né? 1 dividido por 15 dá 0. Para fazer a divisão, então, eu vou ter que acrescentar um outro zero aqui. Aí, de 1 passou para 10. Se eu acrescentei um zero, eu coloco a vírgula. 10 dividido por 15 continua não dando. 10 dividido por 15 também vai dar 0. Acrescento um zero aqui. Beleza? Então, agora eu tenho 100 dividido por 15. 100 dividido por 15 vai dar 6. 6 vezes 5, 30. Vão 3. 6 vezes 1, 6. Com os 3 que foram, 9. Dá 90, né? 100 menos 90 dá 10. Aí vou ter uma dízima, né? Vai ser 0,066666. Então, 1 dividido por 15 dá 0,06. Isso é igual a 6%, certo? Para calcular, basta você multiplicar aqui por 100. 0,06 vezes 100, eu vou andar com a vírgula 2 casas para a direita. Isso dá 6%. Então, a probabilidade de essa dupla ser a dupla André e Bruno é de 6%. Não vai ser maior que 30%, não. Então, esse item está errado. Beleza? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Para essa questão, também vou deixar aqui em cima, pode aparecer, uma outra questão envolvendo os conceitos de probabilidade para você treinar esse tipo de raciocínio. Valeu? Agora, vamos mudar de enunciado, vamos para a penúltima questão. Essa questão dizia: na preparação de uma ação policial, um agente fez algumas medições em uma casa noturna mostradas na figura a seguir. O agente, em pé no ponto A, aqui, ó, de frente para a casa noturna está aqui, estava a 10 metros de distância do ponto C, correspondente à porta de entrada da casa noturna. Então, a distância desse ponto A até o ponto C é de 10 metros. Beleza? Ele falou aqui. Do ponto B, posição dos olhos do agente. Então, o agente estava em pé aqui, né? E aqui corresponde aos olhos do agente. Ele visualizava uma câmera de segurança no ponto D. Ele visualizava essa câmera aqui, ó, tá? No prédio da casa noturna, segundo um ângulo de visão de 30 graus com a horizontal. Esse ângulo, 30 graus. Perpendicularmente a AC, então, perpendicularmente a esse segmento, a gente tem esse outro segmento aqui, ó. É como se estivesse entrando na tela, indo para o fundo da tela, tá? Às vezes algumas pessoas vão ficar com dúvida
na visualização desse segmento. Então, imagine, aqui a pessoa está em pé e aqui isso está entrando na tela. Então, perpendicularmente a AC e a 24 metros de A, então esse segmento tem 24 metros, ficava localizada uma base móvel para apoio à operação no ponto E. Então, esse ponto E é a base móvel. Com referência às informações contidas na situação hipotética e na figura anteriormente apresentadas, julgue os próximos itens. Considerando que AB seja igual a 1,70 metros, então AB é igual a 1,7 ou 1,70 metros. Que essa seja a altura dos olhos do agente e que 0,58 seja o valor aproximado para a tangente de 30 graus, então a câmera estava a uma altura inferior a 7 metros. Será que isso está certo ou será que está errado? Então, a gente tem que calcular qual é o valor desse segmento aqui, ó, de C até D. A primeira coisa que a gente vai fazer é perceber que aqui a gente tem um triângulo retângulo, que este cateto, né, esse aqui é o ângulo reto, essa é a hipotenusa, e esse é um cateto, né? Esse cateto tem a mesma medida daqui de baixo. Se aqui mede 10, esse cateto também mede 10. Esse outro cateto aqui, ó, a gente não sabe qual é a medida dele, então a gente vai chamar essa medida de x. O problema deu uma dica muito legal, ele falou que a tangente de 30 graus é igual a 0,58. Então, qual é o conceito de tangente? Você lembra? A tangente é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Se a gente tem o ângulo de 30 graus aqui, ó, qual que é o cateto que está oposto a esse ângulo? O cateto que está oposto a esse ângulo é esse aqui, não é? Esse não é um cateto? Triângulo, retângulo. Ângulo reto está aqui. Se o ângulo reto está aqui, essa é a hipotenusa e este e esse segmento são os catetos. Ângulo de 30 graus. Desses catetos, qual é o cateto que está oposto a esse ângulo? É o x. Qual é o cateto que está adjacente, está próximo a esse ângulo? É esse cateto aqui que mede 10, ok? Então, a gente vai substituir aqui, ó, tangente de 30 graus é igual ao cateto que está oposto ao 30, ao x, dividido pelo cateto que está adjacente ao x, dividido por 10. Tangente de 30, o problema falou que é 0,58, então eu substituo. Onde tinha tangente de 30, eu coloco 0,58. Agora eu vou pegar esse 10 que está dividindo o x, passar para o outro lado, ele vai passar multiplicando. Então eu vou ficar com 10 vezes 0,58. 10 vezes 0,58, basta, para fazer essa multiplicação, basta eu andar com a vírgula uma casa para a direita. Lembra? Estou multiplicando por 10, então eu vou andar com a vírgula uma casa para a direita. Então, vou ficar com 5,8. 5,8 é igual ao valor de x. Essa partezinha aqui, ó, esse cateto, mede 5,8 metros. Ele quer saber o valor desse cateto? Não, ele quer saber a altura da câmera em relação ao solo. Beleza? Para saber a altura, então, eu vou somar o valor desse cateto, 5,8, com esse valor aqui, ó. Qual é esse valor da porta até a altura dos olhos da pessoa? É 1,7 metros, né? Corresponde a essa medida aqui, ó. Essa medida é igual a essa aqui. Então, a altura da câmera vai ser 5,8 mais 1,7. 5,8 mais 1,7 dá 7,5 metros. A câmera estava a aproximadamente 7,5 metros de altura. Essa altura é maior do que 7 metros. Então, essa afirmação está errada. Beleza? Dúvidas? Se tiver dúvidas, lembra, pode perguntar. Ok? Agora a gente vai para a última questão. Vamos lá? No dia da operação, caso precise evadir-se do estabelecimento pela porta de entrada e chegar ao ponto correspondente à base móvel, então vai sair daqui e chegar aqui, ó, no ponto E, um agente que esteja no ponto C precisará se deslocar por pelo menos 26 metros. Será que está certo ou será que está errado? Bom, se ele fala aqui deslocar por pelo menos, ele quer a menor distância, né?
A menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, a gente vai sair do ponto C e ir em direção ao ponto E, utilizando uma reta. Observe que a gente tem aqui um outro triângulo retângulo, né? Com um cateto valendo 10, o outro cateto valendo 24 e a hipotenusa, que é o que a gente quer saber, valendo x. Para a gente achar o valor de x, basta a gente usar o teorema de Pitágoras, né? Então, o quadrado da hipotenusa, x ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, 10 ao quadrado mais 24 ao quadrado. 10 vezes 10 dá 100, 24 vezes 24 dá 576. 576 mais 100 dá 676. O x ao quadrado é igual a 676. Então, o x vai ser raiz quadrada de 676. Se eu tenho o quadrado aqui, ó, ao passar o quadrado para o outro lado, eu vou passar como raiz quadrada, né? Aí, como que a gente calcula a raiz quadrada de 676? Bom, para calcular, a gente vai fatorar o 676. Vamos fatorar? Então, a gente tem 676 é par, então é divisível por 2, né? 676 dividido por 2 dá 338. Isso também é par, dividido por 2 vai dar 169. E aí você tinha que perceber que 169 é a raiz de... 169 é um número divisível por 13, né? 169 dividido por 13 dá 13. Então, 13 é a raiz de 169. Aqui eu posso dividir por 13 de novo, e aí vai dar 1. Então, a fatoração de 676 é 2 ao quadrado vezes 13 ao quadrado. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 13 ao quadrado. O que eu posso fazer? Cortar esse 2 aqui com o 2 da raiz e esse 2 com 2 da raiz. Então, elimino a raiz, o x vai ser 2 vezes 13. 2 vezes 13 dá 26 metros. Então, de fato, a pessoa vai ter que percorrer pelo menos 26 metros para poder ir do ponto C em direção ao ponto E. Ela poderia ir por aqui, ó, passar de C até A e de A até E também. Fazendo esse percurso, a distância seria maior, seria 34 metros. Mas ele quer saber a menor distância, então tem que se deslocar por pelo menos 26 metros. Essa afirmação, esse item está correto, está certo. Beleza? Dúvida? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Para essa e para todas as questões dessa prova, eu vou deixar aqui embaixo o link com outras questões de outras provas para você treinar, ok? Então, é isso. Se você está estudando para concurso, pega as questões para treinar e me diga aqui embaixo nos comentários do vídeo o que você achou das questões dessa prova, se foram fáceis, difíceis, estavam dentro do nível que você esperava. Valeu? No mais, é isso. Bons estudos, até a próxima!